A Amazônia, um nome que evoca imagens de um oceano verde infinito, o pulmão pulsante do nosso planeta. É um santuário de biodiversidade, uma sinfonia caótica e perfeita de vida que floresce sob um dossel denso e úmido. Mas sob essa beleza estonteante, nas águas turvas e nas sombras da vegetação, residem leis imutáveis, escritas com presas, ferrões e venenos. Este não é um paraíso intocado, é um campo de batalha onde a sobrevivência é uma arte refinada ao longo de milênios. Cada movimento pode ser o prelúdio de um encontro final. Hoje não vamos apenas listar os perigos, vamos mergulhar no coração das trevas verdes para encontrar as criaturas que personificam o poder bruto e a letalidade da selva. Estes são os 9 pesadelos vivos da Amazônia. Então deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. Muitos imaginam que as ameaças aquáticas vêm em formas grandes e dentuças. Mas o primeiro perigo em nossa lista é razoavelmente pequeno e silencioso: a arraia preta. Ela desliza pelas águas escuras, um disco de músculos e cartilagem que pode atingir 1 metro de diâmetro, uma sombra viva que se funde perfeitamente com o leito arenoso dos rios. A Potamotrigon leopoldi não caça humanos. Ela não busca o confronto, ela simplesmente existe, enterrada e esperando. O perigo reside no passo descuidado. Um pé desavisado que desce sobre seu corpo camuflado desencadeia uma reação defensiva de pura agonia. A cauda, como um chicote, se ergue em uma fração de segundo, cravando um ferrão serrilhado envolto em um muco tóxico profundamente na carne do agressor. A dor não é apenas intensa, é descrita como uma queimadura elétrica que irradia por todo o membro atingido, uma dor pulsante que pode levar ao desmaio. Mas o sofrimento está apenas começando. O veneno necrosante começa seu trabalho macabro, destruindo o tecido ao redor da ferida, abrindo caminho para infecções secundárias que, no isolamento da selva, podem se converter em um final lento e doloroso. A arraia preta é o primeiro ensinamento da Amazônia. O perigo mais profundo muitas vezes é aquele que você não vê. Se a arraia é o perigo oculto, nosso próximo titã é a personificação do poder antigo, um governante que ostenta seu domínio em cada centímetro de sua couraça impenetrável: o jacaré-açu. Este é um fóssil vivo, um sobrevivente de eras passadas que reina soberano nos lagos e rios da bacia amazônica. Com exemplares que podem chegar a 5 metros de comprimento e pesar cerca de 800 quilos, ele é o maior predador do continente. Observá-lo é como testemunhar a pré-história em movimento. Seus olhos, 2 protuberâncias frias e calculistas, rompem a superfície da água, o único sinal de que um tanque de guerra biológico repousa logo abaixo dela. Ele não precisa de velocidade ou agilidade elaborada, ele precisa apenas de paciência e de uma única e decisiva explosão de força. A técnica é brutal em sua simplicidade. Ele espera, imóvel, por horas a fio, confundindo-se com um tronco flutuante, até que uma capivara, um veado ou até mesmo um ser humano se aproxime da margem para beber. Então, o mundo explode. Com o impulso de sua cauda maciça, ele se lança para fora da água e sua boca se fecha com uma força esmagadora. Rapidamente, ele leva sua presa para o fundo e executa o giro da morte, finalizando sua vítima. Lembre que as águas da Amazônia produzem vida, mas também as tragam. E nessas mesmas águas desliza uma criatura que parece ter roubado o poder das tempestades. O poraquê, um tipo de enguia elétrica, com seu corpo longo e cilíndrico que pode chegar a 2 metros. Ele parece um simples peixe de rio, mas é na verdade uma bateria viva, uma usina de força ambulante. 3 órgãos especializados que compõem quase 80% do seu corpo são formados por milhares de células chamadas eletrócitos,
cada uma funcionando como uma minúscula pilha. Quando ameaçado ou caçando, ele as dispara em uníssono, liberando uma descarga de até 860 volts, uma voltagem capaz de paralisar um cavalo, ou no caso de um ser humano, causar parada cardíaca e afogamento, caso o indivíduo esteja dentro da água. Porque sim, mesmo fora da água, essa enguia pode continuar emitindo choques. O Poraquê é a prova de que a Amazônia forjou as armas que desafiam a nossa compreensão. Agora, deixamos a escuridão dos rios e subimos para o chão da floresta, para o reino das sombras e do silêncio. Aqui, o predador supremo não anuncia sua chegada, ele é um fantasma dourado, uma aparição manchada que se move com uma graça que desmente sua força devastadora. A onça pintada. O maior felino das Américas é uma obra-prima da evolução. Sua pelagem, um mosaico de rosetas, a torna quase invisível no jogo de luz e sombra da vegetação. Ela não é apenas uma caçadora, é uma estrategista. Persegue suas presas com uma paciência infinita, e cada passo é calculado, cada músculo está tenso, esperando pelo momento perfeito. Mas o que a diferencia de todos os outros grandes felinos do mundo é o poder da sua mordida. Proporcionalmente é a mais forte de todas. Enquanto leões e tigres geralmente abatem por sufocamento, a onça pintada evoluiu uma técnica diferente, uma assinatura de sua letalidade. Ela ataca a cabeça e seus caninos perfuram o crânio da presa com uma precisão cirúrgica e uma força capaz de estilhaçar o casco de uma tartaruga ou até a couraça de um jacaré. Ela não é apenas uma predadora terrestre, é uma nadadora exímia também, tão à vontade na água quanto em terra, caçando jacarés em seu próprio território numa inversão audaciosa da cadeia alimentar. Encontrar uma onça pintada na selva é um evento raro e aterrorizante. Na maioria das vezes você não a vê, você apenas sente sua presença, com o silêncio que a selva faz quando esse predador está por perto. Voltando às águas, encontramos um outro predador que dispensa veneno e eletricidade, confiando apenas no seu tamanho colossal e uma força de constrição que desafia a imaginação. A sucuri verde, também conhecida como anaconda. Esta é a rainha das serpentes, a maior do mundo em massa corporal, de acordo com um novo exemplar encontrado na parte amazônica do Equador. Um monstro que pode chegar a 7 metros de comprimento e pesar mais de 250 quilos. Ela não persegue, ela embosca. Submersa nas águas pantanosas ou escondida em cima de uma árvore, a sucuri observa sua presa e se lança ao bote, abraçando a vítima com tamanha força que a mesma é impedida de respirar. Claro que alguns ossos se quebram no processo, porém o abate eficiente é ocasionado pela falta de oxigênio. O abraço fatal de uma sucuri também pode cortar o fluxo sanguíneo para o cérebro, causando um derrame massivo e parada cardíaca. Uma vez que a luta cessa, ela começa o processo de engolir a sua refeição inteira, deslocando sua mandíbula para acomodar presas muito maiores do que a sua própria cabeça. Mas na Amazônia, alguns perigos não são tão grandes assim. Na verdade, a maior parte deles são pequenos e difíceis de serem observados. Agora estamos falando das piranhas. Um tipo de peixe que individualmente pode oferecer um incômodo, uma ferida talvez, mas não irá abater animais grandes. Porém, em um grupo, é o verdadeiro terror aquático. Relativamente pequeno, raramente ultrapassando 30 centímetros, porém um cardume causa estragos colossais. Piranhas famintas operam como um único superorganismo com um propósito singular: alimentar-se. A famosa lenda de que podem devorar um boi em minutos, embora exagerada, tem uma base de verdade. Durante a estação seca, quando os níveis de água baixam e a comida se torna escassa, elas se tornam extremamente agressivas. A presença de sangue na água desencadeia um frenesi alimentar de dentes triangulares, afiados como navalhas, e qualquer animal com ferimento poderá ter sua vida ceifada por elas. Do terror em grande escala dos cardumes, passamos
para um medo quase invisível: o candiru. Este minúsculo peixe, que não passa de 2 centímetros, é um perigo, principalmente para nós, seres humanos. Sua especialidade é se alimentar de sangue, e seu método é se alojar nas brânquias de peixes maiores. Porém, ele detecta os traços de amônia que os peixes liberam ao respirar, nada em direção à fonte e se aloja. Ou seja, caso você esteja urinando em um rio que possua esse peixe, ele poderá se alojar dentro de você, aí mesmo onde você está pensando. Para retirar o animal do corpo humano é necessária intervenção médica e muitas vezes cirúrgica. Deixando o terror invasivo para trás, encontramos o paradoxo da beleza letal. Em meio ao verde e marrom da floresta, uma pequena joia de cor dourada brilhante salta pelo chão. Ela se chama rã flecha dourada. Com apenas 5 centímetros, ela parece uma criatura inofensiva de uma coloração admirável. Mas sua cor vibrante não é um convite, é uma declaração de guerra. É um sinal de advertência universal que grita: eu sou a coisa mais venenosa que você encontrará hoje. E isso não é um blefe. A pele dessa pequena rã espelha uma das toxinas mais potentes do reino animal, a batracotoxina. A quantidade de veneno em uma única rã é suficiente para levar a óbito 10 homens adultos, ou 20 mil camundongos. A toxina impede que os nervos transmitam impulsos, bloqueando os músculos e causando parada cardíaca em questão de minutos. Não é preciso ser mordido ou picado. O simples toque em sua pele pode ser fatal se o veneno entrar em um pequeno corte ou arranhão. Os povos indígenas locais, como os Zeberá da Colômbia, aprenderam a usar esse poder, passando esse veneno na ponta das suas flechas usadas para caçadas. Curiosamente, a rã não produz seu próprio veneno. Ela é o caldeirão que cozinha. Sua dieta é a base de formigas e besouros tóxicos, que quando metalizados se convertem em toxina. Em cativeiro, com uma dieta diferente, ela se torna inofensiva. E claro que não poderíamos deixar de citar a jararaca do norte. Essa víbora pode chegar a 1,5 metros e é uma mestra da camuflagem. Sua coloração marrom e amarelo com padrões irregulares a torna praticamente indistinguível do chão da floresta. Ela não é agressiva por natureza, mas é extremamente reativa. Prefere ficar imóvel, confiando em sua camuflagem, e só ataca quando se sente ameaçada, e isso vale para um leve caminhar ao seu lado. O ataque é um raio, e o veneno é um coquetel complexo e devastador. Ele destrói os glóbulos vermelhos do sangue e causa hemorragias severas. O local da picada pode necrosar, levando à perca do membro caso a pessoa sobreviva. A jararaca é responsável pela grande maioria dos acidentes com cobras na região amazônica. Ela não é um monstro de um filme, mas uma realidade constante para quem vive e trabalha na floresta. Qual outro animal poderia compor essa lista? Registre nos comentários, deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.